Dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a tia Rosimeire, da Escola de Ensino Fundamental Gregório Vitorino dos Santos. A tia vai ministrar uma aula de história. A tia convida vocês, crianças do 4º ano, pegar o livro de história da página 91, a página 95 e acompanhar a leitura com a tia, a explanação do conteúdo da nossa aulinha de hoje. Na página 91, vai estar falando sobre Cabral, chega onde hoje é o Brasil. A expedição de Vasco da Gama à Índia voltou a Portugal carregada de especiarias e deu aos portugueses o nome lucro. Diante desse sucesso, o rei português Dom Manuel decidiu mandar uma outra expedição à Índia. Esta esquadra foi comandada por Pedro Alves Cabral e partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. O rei encarregou Cabral de conquistar para Portugal as terras que viesse a encontrar pelo caminho. As caravanas de Cabral velejaram mais de um mês sem nada encontrar, até que, na tarde do dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, o grito de um marinheiro cortou no ar. Terra à vista! Todos correram para ver o que havia sido avistado em um monte verde azulado de formas arredondadas, a qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa, por isso recebeu esse nome, esse monte. 2 dias depois, desembarcaram junto a uma aldeia de indígenas tupinanquis, no lugar onde hoje é Porto Seguro da Bahia. Aí na página 91, vocês podem analisar as crianças pataxós na praia de coroa vermelha, em Santa Cruz, Cambralha, na Bahia, aí no ano de 2000. Gente, essa cruz que vocês estão vendo aí, a imagem do livro de vocês, é um marco da chegada dos portugueses nas terras onde hoje é o Brasil. A tia convida vocês virar a página do livro na página 92, onde está falando da colonização dos portugueses no Brasil. Como aconteceu? Vamos conhecer. Vimos que no Brasil, que é o nosso país, a primeira atividade econômica importante desenvolvida pelos portugueses foi o comércio do pau-brasil, que era uma árvore comercializada e que na época obtinha muito lucro para os portugueses com os indígenas. Ocorreu que na mesma época os franceses também passaram a fazer escambo com os indígenas no litoral brasileiro, levando daqui grandes quantidades de pau-brasil. Os portugueses combateram os franceses, mas o litoral brasileiro era extenso e de nada adiantou. Podemos analisar essa imagem da batalha naval entre os franceses e os portugueses por volta de 1562. Aí podemos observar que a colonização, o que é isso, tia? É a ocupação de uma terra por meio de exploração econômica das suas riquezas. Para viverem aqui,
Assim, Portugal passava a ser a metrópole do Brasil, que por sua vez tornava-se colônia de Portugal. A principal fundação da economia era enriquecer a metrópole, produzindo artigos de alto valor comercial lá na Europa. O Brasil colônia, por exemplo, devia produzir o açúcar, que foi um dos produtos muito valorizado na época, uma mercadoria cara e desejada na época. Podemos comparar que no passado o açúcar era tão valorizado e tão precioso como o ouro hoje. Na página 93, a tia convida vocês a acompanhar a leitura e a explanação do conteúdo. Em 1530, Martim Afonso de Souza, ele veio para cá, por ordem de um rei, para iniciar o cultivo da cana e a produção de açúcar em terras brasileiras. A expedição de Martim Afonso, ele combateu os franceses, fundou São Vicente, que foi a primeira vila brasileira, e ergueu o primeiro engenho brasileiro de produção de açúcar. Vocês podem analisar essa imagem das ruínas aí do engenho de São Jorge do Erasmus, uma das mais antigas provas materiais da colonização portuguesa no Brasil. Hoje esse antigo engenho de açúcar, ele é um monumento nacional, é um importante espaço turístico e cultural em Santos, em São Paulo. Essa imagem é de 2005. Nos primeiros tempos, São Vicente, Bahia e Pernambuco, os senhores de engenho capturavam índios e o puseram a trabalhar como escravo. Como vocês conhecem, né? A historinha dos escravos, dos índios. Depois começaram a substituir por africanos escravizados. A preferência pelos africanos como mão de obra nos engenhos de açúcar ocorreu pelas seguintes razões. A primeira razão, altos lucros obtidos com o comércio de pessoas da África para o Brasil. Segundo motivo, a morte ou fuga dos indígenas que viviam no litoral antes dos portugueses. Terceiro motivo, a experiência dos portugueses com os trabalhadores africanos nos engenhos das ilhas de Cabo Verde e Madeira. A tia convida vocês na página 94, onde vai estar falando das capitanias hereditárias. Tia, o que é isso, capitania hereditária? Eram unidades administrativas cujas terras continuavam pertencendo a Portugal. Entre 1534 e 1536, o governo português ele dividiu o território colonial em 15 imensas faixas de terra, que recebeu o nome de capitanias hereditárias, e entregou sua administração a 12 homens, os capitões donatários. Vamos observar no mapa as capitanias hereditárias de 1534 a 1536. Podemos observar aí no mapa ao lado, elaborado com base nas pesquisas de Jorge Sintra, mostra que as capitanias do norte da colônia eram divididas de forma vertical e não horizontal, como se pensava. Como os administradores, os donatários, tinham deveres e direitos, vamos conhecer os deveres dos donatários eram desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar na capitania, expandir a fé cristã,
cuidar da defesa da capitania. E os direitos dos donatários eram cobrar impostos em rios e portos, tirar para si parte do lucro no negócio do pau-brasil, conceder sesmarias, grandes lotes de terra aos colonos. Na página 95, vamos ver e analisar essa imagem. As terras das Sesmarias eram concedidas somente a quem tivesse condições de produzir riquezas e dar lucros a Portugal. O donatário também tinha direito a uma grande Sesmaria. Poucas capitanias tiveram o sucesso esperado. Somente Pernambuco, Bahia e São Vicente prosperaram. As demais capitanias, elas fracassaram devido à falta de recursos de alguns donatários. A grande extensão de terra a ser administrada e a resistência dos indígenas à ocupação de suas terras. O governo geral, diante do fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal ele decidiu aumentar o seu controle sobre o Brasil. Para isso, criou em 1548 o governo geral. O que era que esse governo geral fazia? No ano seguinte, chegou à Bahia o primeiro governo geral, Tomé de Souza. Com ele vieram também padres, jesuítas, trabalhadores, como pedreiros, carpinteiros e telheiros e soldados. Com a ajuda deles, começou o trabalho de construção da cidade de Salvador, inaugurado em 29 de março de 1549. As primeiras casas da cidade, todas muito simples, eram feitas de pau a pique, ripas de madeira de barro e cobertas de palha. Essas casas e os armazéns foram construídos na parte baixa da cidade, chamada hoje de comércio. Já a casa do governador, a casa da Câmara Municipal, onde os vereadores se reuniam, foram erguidas na parte mais alta. Ou seja, a parte mais alta ia ficar às autoridades, que representavam aí a cidade na época. Aí tem um painel que vocês podem observar de azulejos portugueses. Aí estava representando a chegada de Tomé de Souza em 1549, localizado em Salvador, Bahia, de 2016. Espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje e a tia convida vocês a realizar a atividade da página 96 e 97. Na questão 1 da página 96 vai estar perguntando: que desafios os navegadores tiveram de enfrentar na época das grandes navegações? As embarcações eram pequenas, os mapas eram cheios de erro, não havia nenhuma certeza do caminho nem rádio para pedir socorro em caso de uma tempestade. Questão 2. Que motivos contribuíram para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Portugal ele tinha um reino organizado muito antes dos seus vizinhos. Possuía experiência na pesca do alto mar, de sardinha, bacalhau, atum. Aperfeiçoou o uso da bússola e desenvolveu a caravela. Questão 3. Observe as imagens com atenção e assinale a resposta correta. A primeira imagem, a terra de Basílias, e a segunda imagem, o brasão das armas de Portugal. Aí no item A, os símbolos utilizados por Portugal eram copiados por outras nações?
B. Os portugueses utilizavam os nacionais para marcar terras que conquistaram. C. Povos indígenas conheciam os marcos deixados pelos conquistadores portugueses. Item D. As embarcações que cruzavam o Oceano Atlântico possuíam imagens de cruz por seres da igreja. Aí vocês vão marcar, né? E a opção que for correta. Questão 4. Essa é uma imagem do marco de descobrimento localizado na cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi nesse lugar que a esquadra de Cabral provavelmente aportou. A. Localize com o X na linha do tempo no ano em que Cabral chegou a esse lugar. Qual foi o ano? Foi 1500? Foi 1600, 1700, 1800 ou 1900? Agora, preencha o último espaço da linha do tempo com o ano em que estamos. Nessa resposta, onde tem resposta pessoal, você vai preencher. Qual o ano que nós estamos? 2020. Muito bem, crianças. Quantos anos passaram desde a chegada de Cabral? Aí na questão 5, vocês vão ler, preencher o diagrama. Um dos povos que liderou as grandes navegações. Quem foi, pessoal? Foram os portugueses. Continente onde os portugueses conseguiram pimenta. Foi na África? C. Continente onde está situado o Brasil. Na América? D. Especiaria usada para a feitura de pães e doces em chicletes. Mais antiga das especiarias usadas hoje também como remédio. É a canela, sinônimo de especiaria. Tempero. O nome dos europeus davam às regiões dos Oriente eram as Índias. Espero que vocês tenham aprendido na nossa aulinha de hoje e até a próxima aula. Um cheiro e um abraço da tia Rosimeire.